Nosso feliz sábado a todos que estão nos acompanhando em suas casas ou em outro lugar, no seu celular, no seu computador. Feliz sábado, que Deus te abençoe, que Deus esteja com você todos os dias de nossas vidas, né? De suas vidas, de nossas vidas, de todos nós. Queremos agradecer o Kaique, né, pelo convite. Que Deus possa nos usar nessa manhã, nos capacitar, para que nós possamos realmente falar aquilo que Deus tem tocado em nosso coração. Eu vou tirar a máscara, né? Para a gente poder fazer a nossa oração. Sem a máscara fica melhor, né? Nós estamos aqui em 3 pessoas. É bom que se fale para que você saiba que a igreja está vazia. A igreja está vazia, de porta fechada. Você já imaginou um dia que a igreja ficaria de porta fechada? Pois são esses dias. Estamos de porta fechada, cadeiras vazias, e tem o Kaique e o Tiago, o João, né? Estamos em 3. Mas que Deus nos use para falar o seu coração nessa manhã. Vamos orar? Antes de abrir a palavra de Deus. Querido Pai, nosso amigo, nosso protetor, nosso cuidador, estamos aqui, Senhor, nesta manhã, para poder abrir a Tua palavra e falar aos nossos corações. Todos nós estamos sensíveis, estamos passando por momentos difíceis, talvez até perdas de familiares devido a essa pandemia. Mas nós estamos aqui com a nossa disposição, com o nosso coração aberto, com a nossa fé, e pedimos que o Senhor alimente a nossa fé, aumente a nossa fé, que nós possamos, através do nosso relacionamento mais íntimo, mais próximo contigo, testemunhar nesse momento tão conturbado que nós estamos passando na história do mundo. Fique conosco nesse momento, derrame o Espírito Santo sobre as nossas vidas e que cuide de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu escolhi um tema que o hino que foi tocado já deu uma pequena introdução. E na Bíblia nós encontramos muitos personagens que tiveram bom testemunho, outros mais ou menos, e alguns que perderam a fé, a esperança, a confiança em Deus, e depois eles retornaram aos caminhos do Senhor. E nós escolhemos falar um pouco sobre Pedro, o impetuoso Pedro, o inquieto Pedro, o colérico Pedro, aquele homem que mudava rapidamente de suas atitudes. Nós escolhemos esse personagem. Não vamos adelongar a mensagem, mas vamos fazer uma meditação. Vamos estudar um pouquinho em alguns pontos que aconteceram na vida de Pedro.
talvez nós consigamos identificar esses pontos com o momento que eu estou passando com a minha vida espiritual. Eu não quero trazer um sermão, quero trazer uma mensagem para mim, para o Kaique, para o João, para você que está aí do outro lado. Uma meditação. E eu quero ler o que está em Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 54. Nós vamos ler algumas passagens, e a primeira é essa, que diz assim: Pedro nega a Jesus. Mas se nós olharmos um pouco acima, a gente vai encontrar um outro título: Jesus é preso. Nós sabemos e lembramos, desses acontecimentos, quando Jesus é preso. E ali a gente conhece e sabe que Pedro, ele, não sei aonde ele conseguiu, mas apareceu de repente uma espada. De repente ele até puxou do soldado que estava ali e cortou a orelha daquele homem. E Jesus calmamente, de uma maneira segura e confortável, no versículo 50 e 51 a gente lê: Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: Deixai, basta. Aqui nós temos uma repreensão de Jesus. Ele quer dizer, não precisa agir desta maneira. E Jesus toca a orelha e o curou. Aí a gente tem o versículo 54, que é o que nós queremos realmente trazer para os irmãos, que diz assim: Então, prendendo-o, quem foi preso aqui? Jesus. Então, prendendo-o, Jesus foi preso. Ele foi preso e foi conduzido e foi introduzido a uma casa, que diz a uma casa, a um ambiente do sumo sacerdote. E aonde estava Pedro? Pedro seguia Jesus de longe. Mas aí você pode dizer assim: aonde estavam os outros discípulos? E é interessante notar que Pedro, ele disse: jamais te deixarei. E aqui Jesus estava acompanhando realmente. Talvez ele esteja aqui realizando a sua promessa. De longe. Mas estava olhando o que estava acontecendo com Jesus. De longe. Eu não sei quantos de nós estamos nessa mesma situação. Eu falo espiritualmente. Não estamos próximo de Jesus, estamos longe de Jesus. Nós seguimos Jesus de longe, não de perto. E às vezes nós praticamos ou fazemos coisas que nos leva ou que nos distancia de Jesus. E nós seguimos de longe. É aquela história, nós colocamos um pé na igreja e um pé fora da igreja. Nós queremos receber as bênçãos de Jesus, mas queremos também participar um pouco das coisas que o mundo oferece.
nós não nos entregamos completamente a Jesus. Pode ser o meu caso, pode ser o seu caso. E nós olhamos para Jesus de longe. Nós acompanhamos o movimento espiritual. Nós acompanhamos Jesus, mas não próximo, de longe. E às vezes, por estarmos longe, nós nos asseguramos nessa promessa: eu jamais vou negar a Jesus, eu jamais vou deixar a Jesus, mas eu estou de longe, eu não estou de perto. Sabe qual é a palavra-chave para uma vida cristã? Entrega. Entrega. Será se nós estamos nos entregando 100% para Jesus? Aí eu quero ler agora o que está em Marcos. A gente volta um pouquinho, né? Marcos, capítulo 14, versículo 72. Nós continuamos ainda na narrativa de Pedro. E o versículo 72 diz assim: E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Jesus, ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa fraqueza. Ele conhece a minha vida, ele conhece a sua vida. E ele sabe perfeitamente as minhas atitudes, o meu comportamento. E não foi diferente com Pedro. Pedro, ele estava seguindo a Jesus de longe. E Jesus sabia disso. Porque faltava a entrega. Faltava a entrega 100%, a entrega completa. E quando a gente estuda a Bíblia, nós percebemos que Jesus, ele nos quer por completo. Ele não quer nos dividir com alguém. Ele não quer que eu seja de mais ninguém. Nesse ponto eu até posso concordar com você que Jesus é egoísta, porque ele me quer 100%. Ele não quer que eu divida o meu tempo, o meu pensamento, a minha vida com aquilo que não me nutre, com aquilo que não me edifica, com aquilo que não me alimenta espiritualmente. E Jesus conhecia o ponto fraco de Pedro. Aqui nós encontramos que Jesus, ele já havia dito, ele já havia avisado a Pedro, antes que o galo cante: tu me negarás 3 vezes. Nós vivemos dias desafiadores, dias conturbados, dias que nós sabemos que estamos vivendo hoje, mas não sabemos o que vai acontecer amanhã. Em todos os aspectos da nossa vida. Econômico, saúde, educação, espiritual. Mas sabe que nesses dias
esses dias conturbados, são os dias que aparecem, ou que eles nos apresentam, oportunidades. E Pedro estava vivendo um momento muito difícil, porque ele tinha sido, ele tinha presenciado a prisão do seu mestre, a prisão de Jesus, e ali foi-se uma esperança, porque havia um entendimento que Jesus seria um rei, mas um rei político, não um rei espiritual. E Pedro, ele se balança. As suas estruturas espirituais são balançadas. Pedro viveu com Jesus 3 anos. 3 anos. Mas o fato de Pedro, ou o fato de nós vivermos o Evangelho, não quer dizer que nós conhecemos a Jesus, ou que nós entendemos qual é o propósito que Jesus tem para a minha vida e para a sua vida. Pedro caminhou com Jesus, Pedro se alimentou com Jesus, evangelizou com Jesus, esteve durante o dia, 24 horas, durante 3 anos ali ao lado de Jesus, mas não foi o suficiente para que Pedro entendesse qual era a verdadeira, a real missão de Jesus. E agora o seu mestre, o seu futuro líder político é preso. E Pedro fica numa expectativa de longe, observando para ver o que vai acontecer. Esses momentos de crise é o momento de nos aproximarmos mais ainda de Deus, de Jesus, de alinhar o nosso coração com Jesus, de ficar mais próximo de Jesus. São nesses momentos cruciais, nesses momentos de crise, principalmente esse que nós estamos passando agora. É o momento não de eu olhar, não de eu acompanhar o movimento de Jesus de longe. Não. E é interessante que Pedro, ele negou a Jesus. Ele não só negou a Jesus, mas quando Jesus é crucificado, Pedro, ele volta, sabe para onde? Ele volta para a pescaria. Ele volta para a pescaria. Nós vamos ler esses versículos. E às vezes, meu irmão, minha irmã, jovem que está nos acompanhando, quando nós estamos nesses momentos de crises, do desânimo, quando bate o desânimo, quando bate a desesperança, a falta de fé, sabe o que o inimigo coloca em nosso pensamento? As lembranças do passado. Existem muitos exemplos, eu não vou mencionar por causa do nosso tempo. Mas o inimigo, ele coloca em nossa mente a lembrança lá do passado. E não foi diferente com Pedro, porque quando Jesus ele é crucificado, ele volta para a pescaria. Vamos ler o que está em João. A gente agora vai um pouquinho para frente, né? O Evangelho de João.
21, 15 a 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aqui nós encontramos um outro ponto da vida de Pedro. Jesus tinha um propósito muito maior para a vida dele. Jesus queria torná-lo um líder da futura igreja. Mas Jesus percebe que falta ainda algo em seu coração. E em grego, aqui nós temos duas palavras. A primeira, filéu, e a segunda, ágape. Na verdade, em grego, existem três palavras que definem o amor. Aqui Jesus fala de duas. Mas só que quando Jesus pergunta, Jesus não fala filéu, ele fala ágape, que é o amor verdadeiro. Então Jesus fala assim: Pedro, tu me agapeias? Você me ama, Pedro? De coração? Você me ama de verdade? O seu amor é capaz de entregar a sua vida por mim, Pedro? Esse é o amor verdadeiro? Aí Pedro responde: sim, Senhor, filéu. O filéu é o amor de irmão. É o amor entre irmãos. Mas não é essa resposta que Jesus precisa. Não é essa resposta que Jesus quer ouvir. Ele pergunta novamente: Pedro, tu me agapeias? Tu me amas de coração? Entrega total, 100%, Pedro. E a segunda vez, Pedro responde: sim, Senhor, filéu. E Jesus insiste, porque Jesus tem um propósito muito maior para a vida de Pedro. Mas ele não percebe. E sabe o que às vezes acontece conosco? Nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por circunstâncias, por crises, mas Deus tem um plano muito maior para mim e para você. E às vezes nesse momento nós não conseguimos entender, perceber, ver. Mas Deus insiste com a pergunta. E que bom que Deus insiste. Já pensou se Deus desistisse de você e de mim? Na primeira, na segunda, na terceira, não. O amor de Deus é imensurável. O amor de Deus é tão grande que o seu Filho, Jesus Cristo, ele veio a essa terra. E ele passou por todo o sacrifício, por todo o sofrimento, como cordeiro, por mim e por você. E na terceira vez, Pedro entende. Aí ele responde: sim, Senhor, agapeia. Sim, Senhor, esse amor é o amor ágape. Ele entendeu. E quando Deus nos convida para apacentar as suas ovelhas, eu preciso entender esse amor verdadeiro, esse amor puro.
Jamais Deus vai me dar essa responsabilidade de um líder, se eu realmente não tiver o amor verdadeiro, o amor puro. Agora eu quero ler o que está em Lucas 22, de volta, né? 55 a 62. Lucas, capítulo 22, versículo 55 ao versículo 62. Eu comecei essa mensagem dizendo que Pedro acompanhava Jesus de longe. Agora, meus irmãos, pensam comigo. O pecado é assim. A gente desce um degrau e desce mais um degrau, e desce mais um degrau, e desce mais um degrau. É assim que o pecado faz comigo e com você. Hoje é uma pequena mentira, hoje é um pequeno erro, uma pequena falha, e amanhã essa mentira aumenta, essa falha aumenta, e a gente vai se aprofundando cada vez mais no pecado. Veja só, não é que Pedro aqui pecou porque estava acompanhando Jesus de longe. Mas na situação, nesse contexto, a gente vai perceber que Pedro, ele vai se aprofundar no distanciamento do seu relacionamento com Jesus. O versículo 55 diz assim: quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Quem acendeu fogo, irmãos? Quem acendeu fogo aqui? Quem acendeu uma fogueira? Aqueles que perseguiam a Jesus. Eles acenderam uma fogueira e, quem sabe, começaram a falar, a conversar sobre, entre aspas, a grande mentira que era Jesus. Entre eles, esse é o rei? Esse é o rei? E quando a gente olha aqui, diz que eles acenderam uma fogueira. E quem sentou entre eles? Pedro. Não é o que diz aí? Pedro tomou lugar entre eles. Quando nós nos distanciamos de Jesus, quando nós tiramos o nosso olhar de Jesus, nós vamos nos afastando, ao ponto de sentar na roda de pessoas que jamais têm a predisposição, ou têm a nossa fé, ou têm o nosso conhecimento, ou têm a pretensão de seguir a Jesus, mas sim de acusar a Jesus. E sabe que essas pessoas que nós sentamos à beira da fogueira são as pessoas que vão nos acusar lá na frente, que vão nos apontar o dedo lá na frente. E aqui Pedro está sentado com esses homens e mulheres, e ele senta e começa a participar da conversa. E Jesus lá, aqui é uma sequência de cena. Jesus, ele foi preso e foi levado a essa casa do sumo sacerdote. E Pedro ali, estava próximo de Jesus? Estava. Fisicamente ele estava próximo de Jesus, mas espiritualmente estava a meio termo de Jesus. E aí vem as acusações. Quando a gente começa a ler nos versículos seguintes, diz assim:
entre mentes, uma criada, olha só, uma criada, uma serva, ela fita o olho em Pedro e diz: esse também estava com ele. Esse também pertence ao grupo dele. E aí vem a negação. O que é que Pedro diz? Mulher, não o conheço. Não conheço. Você já passou por uma situação dessa de negar a Jesus? E aí vem uma outra pessoa e aponta o dedo e diz: tu és dos tais. Pedro, porém, disse: homem, não sou. Não sou. Todas as vezes que nós distanciarmos de Jesus, tirarmos o olhar de Jesus, nós cairemos. E podemos chegar ao ponto de negar a Jesus. 3 anos foi o tempo que Pedro andou com Jesus. 3 anos, todos os dias. E aí nós temos uma terceira acusação que diz assim: este verdadeiramente, ou seja, essa pessoa tinha certeza absoluta que Pedro esteve com Jesus, porque ele era galileu. Aqui diz, porque era galileu. Ou seja, Pedro tinha toda a pinta. Tinha toda a pinta. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós temos um encontro com Jesus, alguma coisa fica. Alguma marca fica. Nós podemos negar, mas alguma marca fica. Em algum momento, essa pinta, em algum momento, essa característica, em algum momento, ela vai aparecer. Em algum momento. Mesmo que nós estejamos negando a Jesus. E esse homem, ele tinha certeza absoluta. E Pedro diz: homem, não compreendo o que dizes. Ele continua negando. Agora vem uma cena, se vocês conseguirem imaginar comigo essa cena, no versículo 61. Jesus não estava longe de Pedro. Ele estava próximo, tinha uma fogueira ali, sentados, conversando, quem sabe tomando alguma coisa ou comendo alguma coisa, e Jesus estava lá, do outro lado. Olha o versículo 61, diz assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Jesus vai me procurar, Jesus vai te procurar, aonde você estiver. Ele não desiste. Ele não desiste. Amém? Ele não desiste nem de mim e nem de você. O olhar de Jesus atravessa a fogueira, o fogo. Olha do outro lado e fita e fixa os olhos em Pedro. É um encontro. É um encontro. E Pedro, ele olha, ele compreende aquele olhar de Jesus.
E ali diz que Pedro, ele chorou amargamente. Indo para o final da nossa mensagem, irmãos, eu quero ler o que está em João. A gente vai um pouquinho para frente. João 21. Ao 14. Eu destaquei alguns versículos, né? Então aqui Jesus, ele já tinha ressuscitado. E ele aparece entre os discípulos. Talvez ele disse, vou dar uma olhada lá. Como é que estão os meus discípulos? Vou dar uma olhada. Jesus é amigo. Jesus é amigo, é companheiro. Ele não abandona. Apesar de todas as crises que nós passamos, todos os momentos difíceis que nós passamos, Jesus sempre estará do nosso lado. Aqui ele já tinha ressuscitado e ele deve ter dito, eu vou procurar os meus discípulos, vou ver onde eles estão, o que eles estão fazendo. Será se realmente estão prontos para seguir essa missão? E olha só, irmão, é decepcionante. É decepcionante. Quando a gente lê esse capítulo até o versículo 14, a gente vai encontrar que não só Pedro, mas junto com ele, 6 discípulos estavam fazendo uma pescaria. Era a profissão deles. Mas Jesus preparou durante 3 anos para serem pescadores de homens. E quando Jesus ressuscita e aparece, aonde estão esses homens? Pescando. Eles voltaram para as suas atividades anteriores. Desesperança, falta de fé, insegurança, medo. Afinal de contas, o líder, o rei, tinha morrido. E Jesus aparece ali, e entre eles está Pedro. E a gente vê que no versículo 2, Pedro é ainda um líder, é um homem de destaque entre os pescadores. Porque os olhares daqueles homens voltam para Pedro. Quando a gente lê o versículo 2. Quando nós lemos o versículo 3, Simão diz assim: vou pescar. Vou pescar. Só que não era essa pescaria que Deus tinha preparado para eles. E eles vão pescar. E os outros discípulos também dizem: Pedro, nós vamos com você. E aqui diz que eles estavam praticamente sem roupa, caíram no rio, foram pescar. Mas, surpreendentemente, ao clarear a madrugada, quem estava na praia? Jesus. Jesus estava lá, observando e vendo aqueles homens, aqueles pescadores, aqueles que foram alunos por 3 anos. E o líder, Pedro, também. E Jesus estava lá, olhando, observando, e os discípulos não o reconheceram.
Aí quando a gente olha no versículo 9, diz assim, antes fala que eles pescaram, lançaram a rede, colheram muito, né, pescaram muito peixe e tal. No versículo 9 diz assim, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Na minha época, né, de desbravador, eu acampei bastante com o clube. Era líder de desbravadores, acampava. E sabe, uma fogueira é uma coisa interessante, uma fogueira. A fogueira parece que ela estimula a gente. Faça uma fogueira, por exemplo, e senta à beira de uma fogueira. Aí alguém já traz o violão, outro começa a cantar. É uma coisa gostosa. E ali tinha uma outra fogueira. Aqui diz que tinha uma fogueira, e uma fogueira também não é tão simples para se fazer. Uma fogueira você tem que ter os gravetos, né? Às vezes você precisa... Hoje tem um isqueiro, mas imagine naquela época, para acender esse fogo. Hoje vamos supor que a gente tem um fósforo. E sabe, irmão, que quando a gente pega o fósforo e risca o fósforo, e o fósforo se apaga. Nessa fogueira, é como se, quando eu risco o fósforo, é como se minha fé, ela riscou o fósforo, o fogo não segura, sabe? A minha fé, ela assim, é rápida. Aí eu pego um outro palito de fósforo, risco, o fogo não segura, é como se fosse a minha esperança. Eu pego um outro fósforo, risco, para acender a fogueira. É a minha ignorância, minha falta de conhecimento. Quando o fogo se firma, irmão, é uma graça. É um milagre. E Jesus estava ali, com aquela fogueira, e ele senta com os discípulos, né? Com aqueles homens. E agora eu quero fazer uma pergunta para nossa reflexão. Em que fogueira eu estou sentando? Que fogueira? Porque nós temos aqui dois processos. O primeiro é sentar. Eu posso perguntar, aonde eu estou sentando? Aonde você está sentando? Que grupo de pessoas? Aquelas pessoas que te acusam, aquelas pessoas que apontam o dedo para você, aquelas pessoas que tentam diminuir a sua fé, tentam diminuir a sua esperança, aquelas pessoas que desanimam você, espiritualmente falando. É nessa fogueira que eu estou sentando. Pedro lá sentou nessa fogueira. Agora aqui nós temos uma outra fogueira, que é a fogueira na qual Jesus está sentado. Aqui está dizendo, Jesus, ele pediu os peixes, tinha uma fogueira, e Jesus senta, e os discípulos começam já a desconfiar. E o discípulo amado, que é João, isso é um outro sermão, mas o discípulo amado, ele identifica Jesus. Se nós fizermos aqui um paralelo, João, ele conhecia o amor verdadeiro, o amor genuíno, o que nós falamos em grego, ágape. João conhecia. Aqui fala, o discípulo amado
o discípulo amado percebeu, descobriu que aquele homem era Jesus. E ele avisa aos demais: Pedro, seminu, se cobre e coloca numa postura diante de Jesus. E o mais interessante, irmão, aqui para a gente terminar a nossa mensagem, é que diz assim, no versículo 12: Disse-lhe Jesus: Vinde, vinde. É o convite. Comei. E sabe quem parte o pão aqui? Sabe quem entrega o peixe aqui, irmão? É Jesus. Esta é a diferença. Porque aqui nós temos uma fogueira santa. Aqui nós temos uma fogueira santa. Com Jesus sentado. A conversa é outra, irmão. O nível é outro. Sabe, nós não podemos perder tempo com pessoas que não nos levam a lugar nenhum. Eu fico triste às vezes quando eu vejo líderes, jovens, irmãos e irmãs, perdendo tempo, se alimentando diariamente de coisas que não nutrem espiritualmente. O que nutre você? Melhor, em que mesa você está sentando, irmão? Em que fogueira você está? Com quem você está sentado? E o que você está se alimentando? O que está nutrindo a sua vida espiritual? É a Netflix? São os YouTubers da internet? O que está te alimentando? E Jesus, ele faz um convite para você. Ele fala: vinde, vinde, está te chamando. Ei, você aí, vem. É assim que ele fala: vinde, senta aqui comigo, alimenta comigo. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está te convidando. É outro nível. É outro nível. É outro conteúdo. Aqui nós temos qualidade, irmãos. Esse pão que Jesus nos alimenta é um pão sagrado. É alimentação espiritual. É isso que Deus quer. É isso que Jesus quer. É isso que Ele nos convida. Eu tinha muitas experiências para contar nessa manhã, mas devido ao nosso tempo, não dá. Mas eu vou colocar uma experiência. Uma. Eu fui convidado para um churrasco na casa de um ex-obreiro da igreja. Chegando lá, eu já percebi que tinha alguma coisa estranha. Porque a música que tocava ali, nada contra. Cada um escuta o que quer, ainda mais na sua casa. Mas o que está te alimentando? Quando eu cheguei com a minha família, minha esposa, meus filhos, quando nós chegamos ali, fomos convidados para um almoço, um churrasco. Tocava música do conjunto Roupa Nova, Legião Urbana. É uma coisa que eu não faço na minha casa. Na minha casa, a gente não escuta músicas seculares.
a não ser quando o vizinho toca. Mas a gente não coloca em casa. E eu achei estranho. Eu esperava um outro ambiente. E a música tocando, roupa nova, Legião Urbana, e cantando, o pessoal cantando, só da igreja, um ex-pastor, um ex-obreiro. Quando eu saí dali com a minha família, não demorei muito, a minha esposa falou, tá vendo? Ele escuta música, você não gosta de ouvir em casa? Ele escuta música. Eu falei, não coloco em casa. Não demorou muito tempo, irmão, eu fiquei sabendo que aquele obreiro, ex-obreiro, não era mais obreiro, ex-obreiro, havia separado da sua esposa. Que tipo de alimento nós estamos nutrindo a nossa vida espiritual? E que Deus nos abençoe nessa manhã. Que essa mensagem, que essa reflexão, ela possa servir para mim em primeiro lugar e para todos nós, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, Jesus está nos convidando. Ele nunca desiste, nem de mim, nem de você. Apesar de todos os problemas, dificuldades que nós temos na nossa vida espiritual, Ele continua persistindo, não desistindo, à espreita. Jesus está à minha espreita e à sua espreita. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua palavra, pela tua mensagem. Que o Senhor possa ficar conosco. Sabemos que a caminhada espiritual, Senhor, é trabalhosa. Exige dedicação, exige entrega. Que possamos nos entregar totalmente, Senhor. Porque quando nós nos entregamos, as pessoas vão olhar para nós e dizer, esse aqui é diferente. Esse aqui pertence ao rei. Esse aqui anda com o rei. Esse aqui senta com o rei. Esse aqui se alimenta das coisas que o rei nos dá para alimentar. O pão dele é diferente do meu. É isso que Jesus espera de mim e de você. Que Deus nos dê força e nos capacite para sermos testemunhas vivas nesse tempo de crise. Que Deus conforte o seu coração, conforte o meu, nos dê ânimo, alento e esperança e fé. Em nome de Jesus. Amém.